Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. A gente está aqui ao vivo agora no Instagram, porque hoje o programa de Doutora Grazi vai ser ao vivo aqui no meu Instagram. E inclusive ela já está online aqui, ó. Deixa eu convidar. Acho que ela já me convidou aqui. Bom dia, bom dia, bom Oi, dia! Como estão oi. as coisas por aí, por Serrinha? Muito feliz de estar aqui online com você, que o programa Mulher Cheia de Vida não podia deixar de acontecer, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Me dá só um momentinho para eu colocar no ar aqui na rádio. Peraí. Vamos lá. Vamos conversar. Hoje a gente vai falar, né, sobre uma coisa muito interessante, muito importante, para a gente tirar alguns mitos, né? Porque muitas vezes a coisa como é jogada, o sensacionalismo, leva muitas vezes a criar-se um preconceito de uma coisa que, na verdade, não tem, né? Então, bom dia, Eva, bom dia, Jesse, bom dia, Natália, bom dia, Adriano. Vão entrando, aproveita, ó, você que está aí na dúvida, que nem sabe o que é anabolizante, não sabe nem o que é esse burburinho que está acontecendo, já pega esse aviãozinho aí, já encaminha para várias pessoas e vamos aqui conversar. Né? Hoje aqui está frio. Então, ontem estava um sol, deu 27 graus, e hoje a máxima que nos espera é 18 graus. Tá frio aí hoje, né? Hoje aqui vai Enquanto que nós acordamos hoje com um sol bem bonito hoje aqui em Serra. Ah, foi? Sim. Ontem aqui estava aparecendo aí. Então, ontem a gente estava aqui com 27 graus de máxima, né? Uhum. E aí, ontem a gente saiu de short, todo mundo tranquilo à vontade. Hoje, aqui vai, a máxima será 8 graus. Então, eu já estou aqui a caráter para o frio. Só que aí você fica com o negócio, né? Tira a roupa, bota a roupa. Tira a roupa, bota a roupa. Porque sente calor, sente frio. Deixa eu entrar aqui, peraí. Vamos lá. Agora, faltando 15 minutos para as 9 na Morena FM, 15 minutos para as 9 aqui. Como eu tinha falado antes, hoje o programa de Doutora Graça, ela não está aqui no estúdio, mas nós vamos ter sim o programa. Inclusive, vamos falar sobre anabolizantes e é um tema muito bacana que a gente vai falar hoje, tá? O nosso programa vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram de Doutora Grazi, pelo meu também. Inclusive, nós já estamos ao vivo agora e vamos retransmitir essa live aqui pela Rádio Morena FM, tá? Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui. Agora, deixa eu ver. Porque aqui o processo é um pouco diferente, sabe, doutora Graça? Quando você não está por aqui, o processo funciona de uma forma diferente aqui. Deixa eu ver. Para colocar aí, né? E realmente funcionar. Exatamente. Tem um atraso, e eu estou aguardando esse atraso passar, que é para ver se está tudo certinho. Veja aí se tá tudo ok para a gente começar a nossa live. Que hoje eu também nem posso me estender muito, né? Uhum. Então, eu tenho que... Vai ser uma live rapidinha, só para a gente não deixar nosso programa. Ele tem que acontecer. E ainda mais depois dessa polêmica, eu estou recebendo muita mensagem de paciente perguntando: e aí, eu vou poder continuar usando o meu implante? Como é isso? O que é que a gente vai fazer? Tá por fora de frio, é? Pois hoje aqui a gente vai virar picolé.
Hoje, amanhã e sábado vai ser picolé. Quem sabe faz ao vivo, né, Evinha? Só um momentinho que a gente vai resolver aqui, viu, doutora Grana? Viu? Tá tendo problema de A conexão? a conexão aqui com o sistema não está rolando, não, mas a gente vai Eu resolver. estou em Gramado. Está em Gramado? Onde eu estou, é. Estou em Gramado. Estamos esperando aqui para ter a conexão lá na Rádio Morena FM e começar a nossa live. Então, já, se vocês quiserem já ir mandando aqui, bom dia, Joninho. Pode mandar no Rio Grande do Sul, exatamente, Mailton. Bom dia, Maria. Quando fala em frio, chega a me dar coceira. Mas aí, Serrinha, é um clima tão bom, né? A gente tem calor de dia e frio de noite. E o frio, esse ano, eu acho que o inverno em Serrinha também vai ser bem. Então, aqui hoje vai dar 18 graus, né? Então, é mais ou menos o frio de Serrinha. Agora, a gente ainda não tá tanto assim. Eu já tô com calor de tanta roupa. Aqui a gente tá 18 graus agora, né? Tô ótima. Graças a Deus. Mas Serrinha dá 18 graus, principalmente à noite, né? No inverno, Serrinha dá esse frio. Então, já, se vocês quiserem mandando dúvidas aqui, ó, pode mandar dúvidas que eu já vou respondendo aqui para vocês. Manda aqui no comentário dúvidas que eu já vou conversando enquanto Ivan conecta lá na Morena FM para a gente começar a nossa live. Bom dia! Bom dia, Jane. Bom dia, Mariélia. Obrigada, Jéssica. Ontem foi aniversário de Pedro, né? Fez 6 aninhos. Obrigada, Eva, por estar sempre O ouvindo negócio aqui nosso está meio programa. complicado, viu? Peraí. Vai continuando aí que eu vou tentando daqui, doutora Grazi. Viu? Tô esperando. Hoje É deu rapidinho, deixa chute eu aí, só. foi. Tô tentando resolver aqui, rapidinho que eu já volto. Volto já, peraí. Viu? Aqui em Serrinha está sol que queima. Bom dia, Joanita de Candial. Beijão, Joanita. Pode mandar aqui a dúvida que a gente vai conversando, vai respondendo. E hoje a gente vai falar sobre o uso de anabolizantes. E aí, será que esse remédio existe? Será que é veneno? Será que faz tão mal assim? Quem tem indicação de usar? Por que essa briga do CFM que suspendeu, inclusive o uso para fins esportivos? Então, nem atleta pode usar. Como é que vai ficar a preparação dos nossos jogadores, né? Dos nossos atletas olímpicos com essa proibição? E aí? Obrigada, Rose. Papai do céu abençoe. Exatamente. Oi, Luzi. Vocês estão com vergonha de mandar pergunta? Pode mandar pergunta aqui, enquanto Ivan vai resolvendo lá. O problema é o tema, você não sabe nem o que é anabolizante. Então fica aqui na live que você vai entender o que é anabolizante. Hã? Eu sei, é isso que eu tô aqui com medo. Eu não posso, você consegue fechar, não? Uhum. É porque lá em cima o escritório estava com outra pessoa, o office. Sim, certo. E aí, Ivan, conseguiu? Porque aqui eu tenho horário. Eu vou entrar através de outro sistema aqui, porque o que eu montei não está funcionando, não.
Obrigada, Dani. Tinha infecção urinária de repetição. Exatamente. Mudou completamente. Era sedentária. Que bom que você mudou. Eu fico muito feliz com o seu depoimento. Viviane, então você quer engravidar, tem que saber o porquê você não está conseguindo engravidar. Oi, doutora, meu implante venceu. Tenho que passar por uma nova consulta. Então, tem que passar a luz por uma nova consulta. Por quê? Né? Como o implante ele é uma medicação, então a gente tem que avaliar como é que estão os seus nutrientes, como é que está seu fígado, como é que estão as vitaminas. Por quê? Para a gente repor e não ter efeito colateral. Então, é importante, sim, uma nova avaliação com consulta. Conseguiu, Ivan? Que aqui Agora é o vamos, horário para acabar, tá? Acho que agora dá certo aqui. Então, vamos lá. Então, Viviane, você tá aí o motivo de você não conseguir engravidar é justamente porque você tem um ciclo irregular. Agora tem que saber qual é a causa do seu ciclo irregular. Você tem síndrome de ovário policístico, então tem tratamento isso, procura um profissional para te ajudar. Pronto, já estamos de volta agora na Morena FM. Acho que agora vai dar certo a gente trazer aqui a nossa live com a doutora Grazi aqui no nosso programa, né? A programação. Agora sim. São 8h54 agora, doutora Grazi. Atrasamos hoje, né? Sim, Mas... exatamente. Isso. Bom, mas aí a gente vai começar a nossa live agora aqui no Instagram e Sim. já estamos ao vivo na Morena FM também. Pronto, aqui então vamos lá. Aqui no Instagram você já disse tudo sobre o seu dia, sobre sua semana, mas na Morena FM ainda não, então vamos repetir. Primeiro, bom dia para você, né? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Morena FM. Já estamos aqui há uns quase 15 minutos aqui no Instagram conversando, então vamos continuar nosso bate-papo, né? Hoje eu não estou aí ao vivo na Rádio Morena FM, mas, como de costume, o programa ele não pode deixar de acontecer. Então eu estou aqui em Gramado e passeio, foi aniversário de Pedro ontem, então viemos comemorar o aniversário de Pedro, né? E hoje não podia deixar de estar aqui com vocês, né? Ontem aqui estava um solzão, hoje aqui já vai fazer frio, então provavelmente já agora está 18 graus, mas tem uma mínima talvez que chegue a 16 graus, então já estou aqui a caráter. Quem quiser me ver toda aparecendo, toda empacotada. Você está em Gramado, é isso? Em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Entendeu? E aí, essa semana eu me deparei, na terça-feira, com a resolução do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, justamente falando o quê? Proibindo o uso de anabolizantes, né, para fins estéticos e para performance, tanto esportiva, né, tanto amador quanto profissional. E aí, o que é que significa? Por que tanta coisa em cima dos anabolizantes, né? Será que por que ele faz mal? Como é que funciona? Como é que funciona o uso? Né, Ivan? Então, a gente precisa discutir isso porque eu tenho algumas pacientes que fazem uso de algumas medicações que são consideradas anabolizantes, mas elas existem indicação da prescrição. Então, não é porque o remédio faz mal, porque foi que o CFM, ele justamente quis regular esse uso. Então, a gente tem que conversar sobre isso, porque várias pacientes que hoje se dão bem, mudaram de vida por conta do uso desses remédios, né? Ficaram preocupadas. E aí, eu vou voltar à minha vida de antes, né? Eu vou voltar a ser sem vida por conta disso. Eu digo, não, calma, você tem indicação de uso e é isso que a gente vai conversar aqui, tá? Sim. Então, primeiro fala pra gente o que são os anabolizantes, o que são esses medicamentos, pra gente entender melhor, então, né? O que é um anabolizante, né? O que significa anabolismo? E significa a capacidade do corpo de formar um tecido, tá? E aí, a gente tem esse anabolismo, a gente tem, por exemplo, a insulina, que é o hormônio do açúcar, ele é um anabolizante, né? Ele tem a capacidade de causar o quê? Um anabolismo, a formação de tecidos, né?
Mas, quando a gente fala do termo anabolizante, a gente se refere muito às medicações que são relacionadas à testosterona, né? Então, são Sim. medicações, a própria testosterona, e medicações que têm efeitos que a gente chama efeitos androgênicos, que são os efeitos da testosterona, tá certo? Então, o Certo. anabolizante, gente, a gente está vendo muito hoje com a difusão, né? Então, do conhecimento, com a internet, com os meios sociais. Então, os anabolizantes, eles não são medicações novas, tá, Ivan? Para você ter noção, a primeira vez que que conseguiu se isolar a testosterona e colocar para você conseguir usar a testosterona externamente foi quando? Foi em 1930. Foi quando surgiu a primeira vez a testosterona criada como se fosse um remédio, tá? Sim, E sim. os anabolizantes que a gente conhece hoje, que estão no mercado, né? Que você já ouviu falar em oxandrolona, em nandrolona, estanazolol, né? E outros que são mais a gestrinona. Ele, pra você ter noção, a nandrolona, ela surgiu em 1957. Ou seja, são remédios antigos que foram criados justamente para quê? Para tratamento de alguma patologia, tá? Sim. A gestrinona mesmo, que todo mundo me pergunta sobre o chip da beleza, né? Sobre as alterações Exato. que ela leva em quê? Em relação aos efeitos que ela causa, né? Então, a gestrinona, ela foi inicialmente inventada para ser um anticoncepcional, tá? E aí foi testada com outros anticoncepcionais e viram que a gestrinona ela não era tão boa para uso como contraceptivo por conta dos efeitos que ela causava, que eram os efeitos justamente androgênicos, relacionados ao quê? A os efeitos anabolizantes da gestrinona, principalmente relacionados aos efeitos colaterais que causavam, que as mulheres não queriam, que seria o quê? Acne, queda de cabelo, aumento de pelos, alterações da voz, né? Que na época eles viram que isso não gerava tanto benefício quanto o que eles queriam, que era o quê? Era em relação à contracepção. Então, como é que ele ia passar um contraceptivo para a mulher que podia ter esses problemas? Então, essa droga acabou sendo o quê? Retirada, né, para o uso de finalidade de contracepção. Só que quando foi em 1980, eles viram que pelo efeito antiestrogênico, né, a gestrinona, ela era um remédio que seria bom para o tratamento de quê? De endometriose. E também para os problemas que estão relacionados o quê? À predominância estrogênica. Então, hoje, nós sabemos o quê? A maioria das mulheres, elas sofrem de predominância estrogênica. Então, você que está aí, você sofre com TPM, enxaqueca, aumento do fluxo menstrual, dores nas mamas pré-menstrual, a mama muito densa. Então, hoje, a indicação do uso da gestrinona, ela é justamente para tratamento de problemas da predominância estrogênica, certo? Então, o que o CFM hoje, ele proíbe é o uso para fim estético. Sim. Só que o que a gente vê, o que seria fim estético? Você acha, Ivan, que emagrecer é estética ou saúde? Emagrecer, bom, acredito que depende de cada pessoa, não? Porque se você está completamente fora do peso, eu acho que é mais a saúde do que a estética. Embora a estética também seja uma consequência, né? Tá. Então, assim, isso é muito relativo a gente falar em estética. É, Por quê? Porque hoje, a obesidade, ela é o principal fator de risco para câncer, para diabetes, para doenças cardiovasculares. E exato. nós sabemos que a obesidade, ela leva a várias alterações hormonais, inclusive diminuição dos efeitos da testosterona no corpo. Então, a maioria das pessoas hoje, elas têm indicação médica
de uso de algum tipo de hormônio androgênico, né? Que seriam os anabolizantes. Por quê? A gente já conversou muito aí no nosso programa. Se você pegar hoje um homem, né? Eu atendo muito homem em caso de infertilidade. A maioria dos homens, eles estão com testosterona abaixo de 300, tá? E isso é indicação de reposição de testosterona. Porque esse homem que tem uma testosterona abaixo de 300, ele vai estar cansado, ele vai estar sem libido, ele vai estar com ejaculação precoce, né? Ele vai estar com alteração do humor, com sintomas depressivos, né? Então, isso, o próprio CFM, ele diz o quê? Se o paciente ele tem, né, distúrbios, síndrome de deficiência androgênica, isso é indicação de reposição. Entendeu, Ivan? Igual Sim. a questão da mulher, a própria mulher, né? Então, você que está aí preocupada, né, que já faz tratamento com implante hormonal, né, que melhorou da sua TPM, da enxaqueca, controlou sua endometriose, você usa o implante porque você tem uma doença, você está controlando o problema seu de saúde. Então, não tem por que estardalhaço, entendeu? Verdade. Doutora Grazi, quais são as doenças que podem ser causadas por esses medicamentos? Então, quais são os efeitos colaterais, né? Então, não são doenças, tá, Ivan? Eles falam muito em... O que é que se fala muito? Fala em tudo que é remédio. Se você usa, o efeito colateral, ele é o quê? Dose dependente, tá certo? Sim. Então, se você usa uma alta dose de um anabolizante, você tem risco de quê? Né? Você tem risco de cair cabelo, de ter acne, de engrossar a voz, a mulher, né? De você ter como aumento de pelos, né? Hirsutismo, que a gente chama. Mas relata-se na literatura tem o quê? Que o uso crônico de anabolizantes, eles podem aumentar o risco cardiovascular, né? De doenças cardíacas. Por que isso? Porque ele diminui o colesterol bom, o HDL. Só que, você sabia que o anticoncepcional, ele também altera o perfil lipídico? O anticoncepcional, ele aumenta triglicérides, aumenta colesterol. Então, e por que ninguém fala dos efeitos cardiovasculares do anticoncepcional? E que é muito mais usado do que o anabolizante. E a gente sabe o quê? Né? Que o problema cardiovascular causado por colesterol, hoje os estudos mostram que não é o colesterol alterado que leva à doença cardiovascular. É quando o colesterol ele está oxidado. Então, se uma pessoa tem essa alteração do perfil lipídico, mas ela tem músculo, ela pratica atividade física, ela se alimenta bem. Então, esse risco cardiovascular, ele é completamente diferente, por exemplo, de uma menina que está usando anticoncepcional, está com colesterol alterado, triglicérides altos, sedentária, aumento de massa gorda. Então, isso a gente também tem que chamar atenção, porque querendo ou não, o anticoncepcional, ele é um hormônio exógeno que está sendo usado de forma indiscriminada. E que ninguém conversa sobre isso. E já tem vários estudos que mostram que o uso do anticoncepcional, ele aumenta o risco em 80% de distúrbios de ansiedade, de insônia, de depressão. Então, a gente tem que avaliar as coisas, né? E ver a real indicação. E é o que eu falo, buscar a raiz do problema. E hoje, Ivan, como a maioria da população tem déficit de testosterona, se você vê antigamente, as pessoas elas eram magras, né? Elas tinham uma memória muscular muito melhor do que a população hoje. Então, hoje a gente vê a população extremamente, cada vez mais obesa. Quando você faz um exame que chama bioimpedância para ver a massa muscular, o que é que nós vemos? Nós vemos que as pessoas são falsas magras. As mulheres, elas não têm massa muscular, né? E isso leva à doença, tá, Ivan? Cada vez mais os estudos, eles mostram a importância de se ter músculo. E para se ter
ter músculo, gente, não é só malhar. Se fosse assim na academia, só tinha gente malhado. E é verdade isso, Ivan? Não é verdade. Tá? Sabe por quê, Não é. Ivan? Eu vou te falar uma coisa. O corpo da gente, ele é muito complexo, tá? Então, quando a gente está inflamado, a gente aumenta muito o hormônio que chama cortisol, como a gente já conversou muito. E o cortisol, ele leva à perda, né, de massa muscular. Então, ele é um hormônio diferente da testosterona, que é um hormônio anabólico. O cortisol, ele é um hormônio catabólico. Então, ele consome músculo. E isso, com o envelhecimento, o que é que a gente sabe? A partir de 30 anos, a gente já tem uma queda natural nossa dos níveis de testosterona. E essa queda natural já vai fazendo com que a gente vá perdendo músculo ao longo da vida. E é isso que leva ao envelhecimento. Então, por isso que é importante a gente estar sempre o quê? Tá sempre fazendo, né? Observando como está a nossa saúde, como é que está a nossa saúde muscular, como é que está nossos níveis de testosterona e avaliar se a gente tem sinais de falta de testosterona, que é o que eu vou até comentar aqui com vocês, quais são esses sinais. Doutora Grazi, esteticamente falando, quais são os efeitos desses anabolizantes na pessoa que usa para fins estéticos? Então, esteticamente falando, é o que eu falei, é muito difícil a gente trabalhar a estética. Porque a partir do momento que você começa a melhorar a saúde, você vai melhorar a sua estética. Você vai ficar mais magro, você vai ficar mais feliz, você vai melhorar a sua massa muscular. Então, o problema é a dose e o uso exagerado e sem acompanhamento. Porque, Ivan, o que é que a gente sabe? Quando você usa uma medicação, qualquer remédio, até um remédio de colesterol, ele altera as enzimas do fígado. Então, o médico que acompanha um paciente que usa um remédio, ele sempre tem que estar vendo como é que está o fígado, como é que está o rim. Só que na medicina tradicional, ele não tem nenhum remédio que vá ajudar esse fígado melhorar. Só que a gente, quando a gente aplica, por exemplo, um hormônio, o que é que eu sei? Quando você tem seu próprio hormônio, ou até um hormônio que você usa externamente, a gente tem que usar alguns antioxidantes para melhorar a eliminação desse hormônio pelo fígado. Entendeu? Então, quem usa um anabolizante, quem usa um hormônio externo, ele sempre vai estar usando o quê? Protetores para melhorar a eliminação do fígado. Então, vitaminas do complexo B, alguns aminoácidos, né, como metionina, ornitina, alguns fitoterápicos, né, como a curcumina, a silimarina, que ajuda justamente ao quê? Eu estou usando um hormônio, mas junto com o uso desse hormônio, eu estou usando substâncias que vão ajudar a eliminar esse hormônio do organismo. Mas com essa proibição, o uso indiscriminado, o uso no mercado negro, que sempre existiu, ele vai continuar. E aí o que é que vai acontecer, Ivan, muitas vezes? Vai acontecer, quando você proíbe, você não sabe de onde é que está vindo essa medicação, tá? Então, se você não sabe de onde está vindo, a chance de ter efeitos colaterais, a chance de estar misturado com outras medicações é muito grande. E isso faz o quê? Cada conceito de uma medicação que existe indicação clínica de uso e que muitas vezes, até quando um órgão, né, ele se lança contra uma medicação, isso leva a muitos médicos a não estudarem mais a fundo sobre o remédio e não usarem na indicação correta, tá? Então, Ivan, tem um desses anabolizantes mesmo, né, que é a nandrolona. Inclusive, você acha na farmácia, né, como o nome de Decadurabolin. Então, você acha, né, esse remédio, né, na farmácia. Então, para que serve? Se você lê a bula do Decadurabolin, então coloque aí na internet, no Google, nandrolona. Então, para que ela é usada? Ela é muito usada, Ivan, por exemplo, para paciente que teve câncer, né, para paciente que tem doenças pulmonares crônicas, muitas vezes, que fica muito magro, sem músculo, que a gente chama sarcopenia.
Isso ajuda a melhorar a qualidade de vida de pacientes que estão em estágio terminal de câncer, né? Pacientes que fazem quimioterapia e eles baixam, né, os leucócitos, têm anemia. Então, tá lá na bula, que é para uso de o quê? De efeitos colaterais de drogas citotóxicas. E muitas vezes, por já colocar na cabeça, anabolizante não presta. O médico, ele fica com preconceito de fazer o uso na indicação correta da medicação. É porque o paciente pode achar que ele está prescrevendo Bomba. algo que pode não fazer bem nele. Bomba, né? Bomba, Então, o que a pessoa, quando fala em anabolizante, ela pensa em bomba. E é esse cuidado que a gente, profissional, a gente tem que ter e instruir o paciente. Existem estudos científicos com o uso clínico de anabolizante. Então, quando você cria esse estardalhaço, quando você cria essa política contra, o remédio ele não vai querer nem ser usado para a finalidade que ele tem, né? Você tem noção, Ivan, tem uma estatística de 2019 para 2020, 130 mil idosos morreram de queda. E por que o idoso cai? Pela fragilidade, pela perda de massa muscular. Se eu sei que existe uma medicação que vai melhorar a massa muscular do idoso, que você usado em acompanhamento, né? Fazendo o quê? Cuidando de toda a via de eliminação da medicação, para poder diminuir a chance de efeito colateral, que também não é assim. Por exemplo, a nandrolona, ela não é hepatotóxica, né? Então, isso já é descrito. Ela não causa hepatotoxicidade. Então, às vezes, se colocam todas as medicações no mesmo bolo, que não é isso. Existem alguns anabolizantes que são mais tóxicos e outros que não. E que a gente pode usar e ter melhora clínica do paciente, sim. A oxandrolona mesmo, ela é descrita para tratamento de quê? De sarcopenia no idoso. Tem vários estudos mostrando isso. A nandrolona, né, a gente pode usar na osteoporose. Inclusive, ela melhora muito mais a recuperação óssea do idoso do que os próprios medicações hoje que são descritos e vendidos em farmácia para o tratamento da osteoporose. Então, a gente como profissional médico, a gente tem que parar, né? A gente tem que parar de se colocar nessa fofoquinha, né? Nessa questão, nesse sensacionalismo que é criado. E a gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar artigo científico. E ver até que ponto o que se fala é certo, até que ponto o que se fala é errado. E você que está com o seu paciente, a gente quer o quê? A gente quer cada vez mais trazer o nosso paciente para o estado de saúde. E não é isso que a gente está vendo. Hoje a gente vê o quê? Cada vez mais os pacientes doentes. E uma das causas da doença é o quê? Falta de músculo. E como eu falei, se só malhar desse músculo, a academia só tinha musculoso. É verdade. Não é? É verdade. Graça, no seu ponto de vista, o que levou o CFM a proibir o uso desses medicamentos para finalidades estéticas e esportivas? O que acontece? Hoje está muito a questão, né, do apelo, né, muito da mídia, do sensacionalismo na rede social, né? Então, tem isso também, a pressão de algumas sociedades médicas. E hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica ela é muito forte em relação a isso. E o remédio, gente, quando a gente fala em remédio, a gente está muito mais voltado para o tratamento de doença do que de tratamento de saúde. Então, o que é que vai dar saúde a gente? É a gente comer bem, a gente dormir, a gente suplementar o que está em falta, a gente fazer atividade física, tentar regular o nosso corpo. Para quê? Para deixar não ter sinais de disfunção de hormônio. Então, tudo isso, né, a gente tem que buscar para ter saúde. Só que a indústria hoje é da doença. Então, existem muitos interesses relacionados a isso e trazer cada vez mais ao paciente para quê? Para necessitar de remédio. A gente já falou o quê? Quem é feliz não é consumista. Quem está feliz e tem saúde
ele não precisa nem de carro, que ele quer ir de bicicleta mesmo para fazer atividade física, né? Ele, quando chamam para tomar aquela cervejinha, ele não vai querer, porque ele não quer perder, que amanhã ele vai ter que correr. Então, ele não quer perder noite, ele não quer se intoxicar. Então, quando a pessoa ela cria essa consciência, ela não vive o que o mundo fala. Então, quando você vai contra o mundo, sempre vai ter o do contra. Por quê? Porque ele não quer a manipulação. E, Ivan, e sabe o que é que me deixa assim mais triste? É muitas vezes nós, profissionais, não abrirmos os olhos. Profissional que trabalha com gente, qualquer pessoa, a gente não tem que ter lado. A gente tem que sempre ir em busca da verdade. E foi a nossa live da semana passada que a gente falou muito sobre verdade. Né? Então, a gente tem que ir em busca da verdade. Existem 3 verdades que a gente falou aqui. A minha, a sua e a verdade verdadeira. Então, quanto mais você pegar a sua verdade e se aproximar da verdade verdadeira, escolher qual é a sua verdade para a sua vida, né? Então, é isso que o profissional tem que fazer. E fazer de maneira responsável. Que eu vou falar aqui para vocês quais são os sinais de deficiência, da necessidade do uso, né, de hormônios androgênicos. Eu aposto que muitos de vocês vão se colocar no lugar e vão ver que vocês têm essa necessidade. Existe, doutora Grazi, digamos, anabolizantes naturais? O anabolizante natural é a própria testosterona. Nosso hormônio. Nós temos um anabolizante natural, que é o nosso hormônio, a testosterona, tá? Existem substâncias que eles aumentam, né, fitoterápicos, que eles aumentam a produção do corpo de testosterona, né? Que a gente vê as pessoas usando aí tríbulos terrestres, maca peruana, ele aumenta a produção de testosterona. Então, o anabolizante, né, remédio, que são as medicações, que é a gestrinona, nandrolona, oxandrolona, estanazolol, bordenona, tem uma N infinidades. E cada anabolizante desse, ele vai ter o quê? 3 coisas que eles têm de potencial, né? O aumento da massa muscular, a chance de queimar gordura e os efeitos colaterais. Então, cada um tem uma capacidade maior. Tem uns que têm mais efeitos colaterais, tem outros que queimam mais gordura, tem outros que aumentam mais a massa muscular. E aí a gente vai escolher cada anabolizante dependendo de quê? Do efeito que a gente vai querer, né? Então, se é para a gente melhorar a massa muscular do paciente, a gente tem hoje anabolizantes que são menos tóxicos, né? Que tem menos efeito colateral e tudo com doses bem mais baixas. Então, a gente não vai usar altas doses. Mas a partir do momento que a gente tira isso, né, de ser feito, né, com acompanhamento e um acompanhamento médico, a gente vai aumentar muito mais o efeito colateral. Porque quem usa vai continuar usando. Vocês mesmos aí conhecem, tem várias academias que o próprio personal trainer ele prescreve. Inclusive, Ivan, devido a esse preconceito que existe, né? Muitos médicos eles nem se aprofundam no tema, não estudam o tema, e aí isso acaba deixando, porque quem quer usar, vai usar. É igual a droga. Quem quer usar uma droga, ela vai usar. E aí, quando o profissional ele não tem o conhecimento, ele não pode nem orientar o paciente. Só vai dizer ao paciente assim, é ruim, é péssimo, vai lesar seu fígado. Aí você está falando com a pessoa que já usou isso. A pessoa chega um paciente para mim e diz assim, eu usei gestrinona. Se eu não conhecesse a gestrinona e falasse, não presta, né? Então, e a paciente já usa isso. O que é que ela ia dizer? Oxe, não presta para ela que não sabe o que é. É dizer, eu já usei eu melhorei minha TPM, minha cólica, eu não tenho mais fluxo forte. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que buscar cada vez mais a verdade verdadeira e saber o uso dos remédios, tá? E saber para que a indicação correta. Então, se você tá aí, então, eu tenho vários pacientes, Ivan, hoje, que não tem massa muscular nenhuma. São sarcopênicas desde a infância. Por que isso? Porque foram pessoas inflamadas durante toda a vida. Porque
são pessoas que têm um cortisol alto, são mulheres que começaram a usar anticoncepcional desde os 13 anos. Então, quando você usa anticoncepcional desde cedo, ou usa anticoncepcional na vida, você não vai formar a sua reserva muscular. E o músculo, ele é muito importante. Então, para que é importante o músculo, Ivan? Então, você sabe isso? Você sabe para que é importante o músculo? O músculo? Sim. Por que a gente tem músculo? Senão a gente só tinha gordura, né? Não, por que é importante o músculo? Tá? Por que é Então, importante o músculo? Então, o músculo, ele é importantíssimo, primeiro, para a questão da nossa mobilidade. Não é o osso, gente, que movimenta. Você não vê nenhum esqueleto andando por aí, tá? Quem vai fazer com que você sente, levante da cadeira, né? E até na sua idade adulta, você ter capacidade de levantar do vaso sanitário e ter independência, é justamente você ter uma reserva muscular. E essa sua reserva muscular, você começou a formar lá na infância, certo? Então, se você é inflamada lá desde a infância, você na idade adulta, ou então usa anticoncepcional desde a infância, quando você estiver mais velho, você não vai ter músculo para você levantar da cadeira. Segunda coisa, o hormônio ele vai manter o músculo. E para que o músculo ele é importante? O músculo, você sabia que o músculo ele libera hormônio, Ivan? O músculo libera hormônio? Libera Não hormônio. sabe. Pois é, e esse hormônio que o músculo libera, principalmente com atividade física, chama-se irisina, tá? E se você... E ele é importante, sabe para quê? Para controlar os níveis de açúcar. Então, quando você tem uma quantidade ideal de músculo, diminui a chance de você ser diabético, tá? Outra questão do Então, músculo. então seria o legal para quem tem problemas de diabetes seria exatamente fazer alguma atividade para criar a musculação? Mas, como quem é diabético é inflamado, a atividade sozinha não vai resolver. Não A vai gente tem que resolver. avaliar como é que estão os hormônios, como é que está essa massa muscular. E se ele tiver com a massa muscular baixa, provavelmente vai ter que usar um anabolizante, ué. Entendeu? Então, às vezes às vezes eu tenho pena, assim, a gente está andando, né? Sabe o que é que me dá mais pena, às vezes? Você vê aquele idoso com a cabeça boa e sem mobilidade nenhuma. E muitas vezes está indo em profissionais, sendo acompanhados. E nunca foi sugerido o uso de um hormônio anabolizante para melhorar a massa muscular desse idoso e melhorar a qualidade de vida. Entendeu? Então, e aí muita gente acha que anabolizante, como falou aqui, né, é só para você ficar com bobado, né, com bomba. Não. Então, por isso, essa intenção da live é justamente a gente desmistificar isso. Porque tem muita gente aí precisando usar, inclusive você que está falando aí, que me disse que é magra demais, que não consegue engordar. Muitas vezes você não consegue engordar porque, como você usou anticoncepcional há muito tempo, sua testosterona ela não funciona. E você não ganha o músculo ao longo da vida. Entendeu? Doutora Grazi, então pessoas que... E ainda mais, Ivan, você ter músculo, você que tem aí história de infarto na família, tá só preocupado com colesterol, você tem que se preocupar em ter músculo. Quem tem uma boa massa muscular evita doenças cardiovasculares. Sim, diga. O que eu ia perguntar era o seguinte, pessoas que usam anabolizantes, como gestrinona e tantos outros, para fazer algum tipo de tratamento de endometriose e tantos outros, né? Então, Sim. vai poder continuar usando esses produtos, Sim. esses remédios? Sim. Então, assim, quem é que vai poder continuar usando, tá? Então, se você tem uma doença, se você tem sinais de ausência de músculo, né? Então, você tem uma doença chamada sarcopenia. Se você sofre com doenças que são já descritas na literatura e usa gestrinona, que são as doenças relacionadas à predominância estrogênica, você pode continuar seu uso. E você tem sinal de comprometimento da ausência, né? Se você tem a síndrome da ausência de testosterona, que é o quê? Tá? Você que tá se sente mal, tem ansiedade, depressão, está muito associada à falta de testosterona, Ivan. Se você só anda cansada, sem nenhuma outra causa, tá?
Se você tem falta de libido, ou então até tem libido, mas não consegue chegar ao orgasmo, isso também é indicação de falta de testosterona. Mulheres que estão na menopausa, já está fazendo tratamento, mas mesmo assim continua com calor, é indicação de uso de testosterona, né? Perda de massa óssea, se você tem osteoporose, é indicação de usar. Se tem falta de força muscular, está com dificuldade de andar, está com dificuldade de levantar, não consegue levantar peso, isso é indicação também do uso. Está com falta de memória, de cognição, também é indicação. Mulheres que estão afinando os pelos e homens também. Homens que começam a diminuir, o pelo está ficando da região pubiana, já está começando a ficar fino. Isso é sinal de falta de testosterona e indicação de terapia androgênica, tá? Então, tem muita gente que está sentindo isso, já procurou vários profissionais e disseram a ele que era coisa da cabeça, que ele estava depressivo, que precisava usar algum antidepressivo, sendo que, na verdade, ele precisava o quê? De estar fazendo uma reposição com hormônio androgênico. Só que isso, o profissional, você tem que procurar um profissional que ele entenda disso. Por quê? Assim como os nossos hormônios, a gente tem que pensar o quê, tá, Ivan? Isso é muito importante. Inclusive, me perguntaram, uma paciente aqui que faz uso de implante, ela me perguntou, para a gente recolocar o implante, tem que fazer exame? Tem, sim. Por quê? Eu tenho que saber como é que está seu fígado, eu tenho que saber como é que estão suas vitaminas. Por quê? Eu preciso que seu fígado, ele continue fazendo o quê? Eliminando o hormônio corretamente. Tanto o seu hormônio, quanto o hormônio externo, tá? Inclusive, né, a testosterona, Ivan, já tem alguns estudos mostrando a segurança do uso da testosterona pós câncer de mama. Entendeu? Legal, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa é exatamente Conhecimento. desmistificar, né? Conhecimento, tirar todo esse preconceito, todas essas coisas que as pessoas falam, muitas vezes até sem nem saber. Na verdade, sem nem saber mesmo do que está falando. Às vezes ouve alguém dizer e acredita e vai repassando. No fim, acaba atrapalhando tudo e bagunçando o tratamento de outras pessoas, né? E atrapalha mesmo. Eu já tive vários casos de pacientes, por exemplo, que eu prescrevi, às vezes, testosterona transdérmica, né? E disse assim, não use isso não, que isso causa... Eu tive um caso muito interessante, engraçado, de uma paciente minha, né? Ela estava ficando diabética já, né? Na pré-menopausa. A gente colocou um implante, colocou a primeira vez, ela ficou ótima, o açúcar dela já estava em 100, foi para 70, ela começou a malhar, mudou a vida da mulher. Beleza. Chegou na reaplicação, ela fez os exames, e aí o que foi? Ela pegou e aí mostrou a uma vizinha que ia colocar um implante. Aí a vizinha, não coloca isso não, você já viu? Aí ela me mandou mensagem, doutora, e minha vizinha falou isso. Eu digo, aí eu até brinquei com ela, disse assim, é fulana mesmo? Ela sou eu, olha minha foto aí. Eu digo, eu sei, mas você já usa isso. Você teve alguma coisa disso? Ela não. Eu digo, então por que você tá aí acreditando em sua vizinha? Você ficou doida, foi? Né? Então, às vezes, você pega, você conversa uma coisa com a pessoa leiga, ela não entende nada e vai comprar o que dizem o quê? As mídias sensacionalistas. É verdade. Acontece muito isso. A gente acaba ouvindo demais as pessoas que não têm conhecimento nenhum na área, não é profissional na área, né? E Sim, aí deixa de acreditar no profissional que lhe indicou o tratamento, né? Que lhe sim, prescreveu sim. tratamento para acreditar em pessoas que não têm conhecimento nenhum. Exato. Então, o problema é o quê? O uso sem acompanhamento, tá? O problema é você não checar como é que está seu fígado, como é que estão suas reservas. O problema são altas doses, né? O problema é o uso, você fazer o uso crônico, muitas vezes sem rotação, né? Sem uma avaliação. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. E homens, a gente tem que ter muito cuidado, porque o uso de anabolizantes, eles interferem na fertilidade. Então, é muito importante a gente fazer esse acompanhamento correto. Mas isso melhora a saúde.
Ó, tem um caso aí mesmo, né? Que a pessoa, o homem, ele tinha uma. Ó, homem é difícil ter doença autoimune, tá certo? O que foi que aconteceu? Esse rapaz, ele tinha uma doença autoimune, né? Ele tinha uma doença autoimune grave, que é difícil em homem. Ele mudou de estilo de vida, ele começou a malhar, ele melhorou os hormônios dele, ganhou músculo. Sabe o que foi que aconteceu com a doença autoimune dele? Curou! E ele deixou de usar todas as medicações que ele usava para tratamento da doença autoimune. Então, você acha que isso é ruim? Já pensou? Ele saiu de uso de anticorticoide, de imunossupressor, para usar nada. Por quê? Porque ele ganhou músculo, perdeu gordura, mudou de estilo de vida e hoje ele não tem doença. Você acha que é isso que o mundo quer? Então, a gente tem que ter uma análise crítica das coisas que estão acontecendo. Porque isso é só o começo, gente. É o que eu falo. Gente que tem saúde, ela não fica depressiva, não é compulsiva, não tá aí para a vida de ninguém. Quem não tem saúde, ela é problemática, vai precisar de remédio, vai alimentar a indústria. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter cada vez mais. Mas se você tá achando aí, doutora Grazi, comer bem é muito chato. Eu gosto de comer, tomar Coca-Cola, né? Tem até uma postagem hoje que eu vi da Coca-Cola que eu ainda vou investigar e estudar. Então, aí, cada vez mais, continua tomando Coca-Cola, minha amiga. Não tem problema nenhum. Cada um tem a vida que merece. Então, continua acreditando em reportagens sensacionalistas, sem parar, sentar, estudar e procurar um profissional para conversar a respeito. E pela lista que eu falei aqui, eu aposto que você tem indicação de uso de algum hormônio androgênico. O problema, como você falou, é o uso sem conhecimento, sem prescrição de um profissional, assim como qualquer outro medicamento, né? Qualquer medicamento, né? E eu acho interessante como anticoncepcional, ele aumenta o risco de 2 vezes o câncer, né? Ele aumenta a chance de 80% de depressão e ansiedade. Ele leva à infertilidade usada a longo prazo, né? Diminui a reserva ovariana. E o que acontece? Ele é vendido na farmácia sem receita médica. E ninguém fala nada. Por quê? Porque isso tudo é só amor. Se você abrir, causa trombose, esqueci, né? Causa trombose, que isso todo mundo conhece. Causa AVC. E ninguém fala nada. E aí? Ele causa doença. Leva osteoporose. Só que você compra, se você chegar ali na farmácia, você vai comprar. E ainda vão te indicar, esse é melhorzinho. Não é isso? Não tem nada de melhorzinho. Melhorzinho para quem, doutora? Pois é. Aqui, ó. Melhorzinho para quem? Olha que interessante aqui que uma pessoa está falando, ó, Ivan. O homem com taxa de testosterona de 560, com 60 anos, tá bom? Tá maravilhoso, tá? Eu vi esse comentário. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, os jovens não estão com essa taxa. Por isso que os homens, eles estão muito... A infertilidade cresceu muito. Por isso que a gente está tendo muita alteração de humor nos homens, que antes a gente não tinha isso, tá? E isso está relacionado ao estilo de vida. O que é que eu falo? Estamos ficando todos com predominância estrogênica, tanto o homem quanto a mulher, e isso está levando a baixa produção de testosterona no homem também, tá? Então, a predominância estrogênica, o homem está cheio de hormônio feminino. Isso bloqueia a produção de testosterona pelo testículo, tá certo? Então, é isso que a gente tem que abrir os olhos e sair da Matrix. Então, lembra do filme? Então, a gente tem que sair da Matrix. Senão, a gente tem que ver o que é que o mundo está falando, que ele quer realmente nos adoecer. Quem é saudável não tem problema. Ivan, eu vou lá. Já extrapolei demais. Já estamos aqui a 9h37. Foi maravilhosa a live. Uhum. Foi muito bom ter você aqui novamente. Hoje foi um pouquinho mais curta a nossa live, né?
Aham. Mas na próxima semana nós estaremos juntos aqui na Rádio Morena. E é Sim, isso. Curta bastante aí a sua pode viagem. deixar. E E na próxima semana, lembrando que o programa não vai ser na quinta, será na sexta-feira. Então, próxima semana, uma exatamente. vida será dia 21 Na sexta-feira, no feriado. no Que feriado. 21 é feriado. Isso. No feriado. Sexta-feira é feriado. Muito bem. Um Viu? abraço, viu? Obrigado pela Então, participação com a gente. e você que ainda tem dúvida, eu vou deixar lá a minha caixinha de perguntas, que eu vou respondendo aqui ao longo do dia e a gente vai conversando mais sobre o uso de anabolizantes, né? E quem tem indicação, quem não tem, deixe sua dúvida e a gente vai conversar, ok? Beijão! Ok. Valeu, Tchau, doutora tchau. Grazi. Um abraço para você. Pois é, gente. Então é isso. Nossa live chegou ao final aqui no Instagram e também a retransmissão aqui na Morena FM, tá bom? Eu vou aqui para o intervalo. Volto daqui a pouquinho já trazendo mais entretenimento, trazendo mais músicas e tantas coisas legais aqui no nosso programa, aqui na Morena FM. Você pode nos acompanhar aí. 9h38, eu volto já já. E agora nós vamos encerrar aqui também, né? Obrigado vocês pela participação de sempre aqui conosco, tá? Um grande abraço, uma ótima quinta.